Gratidão pelo aceitar o convite, né? Eu brinquei que a gente deu um nome por esse espaço aqui cedido no Farol de A Voz da Mulher, né? O quanto a gente buscou esse espaço, o quanto a gente quer ser ouvida. Então, assim, foi um nome pensado com muito carinho. E agora a gente vai chamar esse pequeno tempo aqui de A Voz da Mulher. E hoje ela está aqui com a gente. A Fá tem mais de 50, né? Apesar de ter essa carinha aí de 30 e poucos, ela tem mais de 50, tá, gente? É uma jornalista renomada. Eu ia ler o currículo dela, mas assim, eu fiquei até com vergonha, porque é tão grande que nem ela falou, Paty, não lê não, que nós vamos perder muito tempo. Mas enfim, seu Roberto tem um contato longo com ela aí da história, né? De jornalismo da FA. Vou deixar para você contar, tá? Só o que eu vou pedir, gente, primeiro eu quero só falar o nosso tema, né? Nós vamos falar aí um pouquinho hoje da reinserção da mulher no mercado de trabalho, a transição na realidade. Ela teve muita experiência na área do jornalismo, de edição, ganhou prêmios, e aí ela foi para a área do turismo, tá? Então, ela vai contar um pedacinho, um pouquinho do currículo dela de jornalismo, e só o que eu queria que você incluísse, Fá, é um pouquinho da vida pessoal. Não sei se você é casada, tem filhos, enfim. Eu até sei, mas para o pessoal saber como é fazer uma transição, porque acho que para mulheres tem muito a ver, né? Em que idade eles estão, só para a gente contextualizar. Ah, seja bem-vinda e, de novo, gratidão por ter aceito o meu convite. Muito obrigada, Patrícia. Beijo para todo mundo aí do Farol, beijo pro pessoal da Tribuna, você está aí. Beto, beijo para todo mundo. Cláudio, Zé Encinas, nossa, saudade de todo mundo. Patrícia, é isso aí, é isso aí. A gente tem uma minha história inteira, sou jornalista, sou formada, sou pós-graduada, tenho uma carreira inteira no jornalismo. Até que em 2019 deixei de atuar no jornalismo impresso e de lá para cá, enfim, você perguntou da minha vida pessoal. Eu sou mãe de um pequeno menino que já cresceu, sabe, pai? Ele já está com 24 anos. Tia coruja de um sobrinho que eu amo, sou super caseira, adoro ficar em família, ficar entre amigos. E essa transição de carreira, Patrícia, que você, aliás, está sendo uma experiência super legal passar de entrevistadora para entrevistada. Estou me sentindo aqui Né? na pele de todo Hoje, mundo que eu hoje já vocês são entrevistei, inversa. não é? Eu, eu confesso que, Pode falar. desculpa, Fá, te cortei, eu fiquei muito insegura. A hora que eu li teu Deixa aí. currículo, eu falei, meu Deus, como assim eu vou entrevistar essa mulher? Eu estou Imagina, engatinhando, acho que é o meu quarto ou quinto programa. E ela faz o isso há currículo é 20 não sei longo. quantos anos, mas enfim, eu sou caruda, tudo eu aprendo na Opa, tentativa e pá, erro, Fá. o currículo é longo porque eu sou velha. O Sim, anotei. É Pergunta o nada. meu Você é currículo boa no que no você faz, turismo, é mulher. super Tudo que você faz, você curtinho. é boa. O meu turismo. Mas vamos lá. A gente sempre, eu sempre escutei muito essa questão do correr atrás dos sonhos, mas eu sempre confesso que achei isso sempre muito vazio, né? E nem posso dizer que eu corri atrás dos sonhos, não, porque eu sempre gostei de ser jornalista, sempre fui jornalista, e me perguntam se eu tenho saudade, tenho muita saudade do tempo que a gente vivia, um jornalismo que eu acreditava, que eu achava sensacional, e que eu realmente gostava muito. Então, assim, sinto saudade daquela época, assim. Porém, eu acredito também em ciclos que acabam se encerrando para que novas coisas possam acontecer. E eu sempre tive uma inquietude muito grande, né? Eu nunca fui exatamente uma pessoa assim acomodada, sabe, Pá? Uma pessoa assim, deixa para amanhã. Não, eu sou Estamos ansiosa. Eu identificando, sei gosto de, bem como é. Pá, eu gosto de trabalhar, eu gosto de ser útil, eu gosto de gente. O período em home office para mim foi um grande desafio, foi uma grande mudança, porque eu não tinha registro de mim sem levantar, tomar banho, me aprontar e sair para trabalhar. Eu nunca tive esse registro. Quando eu era criança, eu dava aula de balé. Eu era professora, você acha gordinha, bonitinha, mas eu era professora de balé, então assim, Com eu quantos nunca anos, tive esse Fá? registro que eu dava aula de balé com 15 anos. Ah 15 lá, anos, eu também naquela época, comecei a nós trabalhar estamos com falando 13. na Na nossa década época de não era, podia, né, se trabalhar.
Não, e outra coisa, a gente está falando numa época que não tinha nem academia. Eram duas academias na cidade, a Reginas Studium Ballet e o Adanac. Era muito comum, não era assim. A gente dava aula de balé para outras crianças. Aquele Era enfim, era outro saudável tempo. dar aula, não era Era proibido outro por lei, tempo. Eu vivia né? na academia. Então, assim, eu nunca tive esse registro meu de. Meu pai brincava comigo nessa questão do dona de casa, que ele falava: quanto tempo leva 1 litro de óleo na sua casa? Eu falei: pai, deve durar uns 6 meses, né? Então, assim, e gosto muito hoje em dia de ser dona de casa também. Né? Gosto muito de cuidar da minha casa. Meu irmão me ensinou a cozinhar, minha mãe também. Claro que eu não sou boa na cozinha, né? Mas muito esforçada, né? Eu sou muito atenta, né? Muito curiosa. E eu acho que isso, Paty, eu acabei desenvolvendo habilidades que foram as habilidades necessárias para que eu pudesse começar uma outra carreira. E é muito difícil. E é muito difícil, porque você tem. Eu sempre fui a Fabiana jornalista, a Fabiana da Gazeta, a Fabiana. Eu sempre tive uma imagem muito atrelada ao jornalismo, desde sempre. Né? Posso te Mas dentro de interromper só um mim, quando pouquinho? eu. Ah, É legal você pontuar isso, que a pandemia, ela trouxe isso, habilidades que a gente não tinha, a gente teve que criar, a gente teve que se adaptar. E aí, para as mulheres em si, começou a fazer muito sentido, né? não, e além de começar a fazer muito sentido, pá, teve uma outra coisa. é, eu fui buscar em mim sonhos, porque essa questão da aptidão, do que você gosta de fazer, eu acho que o maior desafio é você encontrar aquilo que, porque para a gente é tão natural que é até difícil identificar. Por exemplo, Uhum. todas as viagens entre amigos, o pessoal que gosta, eu sempre gostei muito de teatro, de show, de passear. Minha mãe sempre amou passear, com minha cunhada, enfim, a gente estava sempre junto passeando e era eu quem organizava tudo isso sempre. Com os meus amigos, quando a gente saía, era a mesma coisa. Não, deixa que a Fabi vai ver, deixa que. Então, assim, eu sempre fiz isso e gostando muito. Para mim, nunca foi sacrifício. E quando eu era criança, eu achava lindo ser aeromoça, sabe? Eu achava lindo aquelas mulheres que passavam assim, de salto alto, ser aeromoça, era tudo de bom na minha vida. Mas eu nunca tive altura, eu sou baixinha. E agora que eu fiquei mais velha, eu já não tenho idade. Então, vai ficar para outra encarnação. A aeromoça eu não vou ser. Mas, então, mas eu imaginei, eu falei, poxa, mas eu podia trabalhar com turismo. Eu amo cuidar de pessoas, eu gosto do assunto, viagem me interessa, porque está ligado a uma parte cultural, parte que, inclusive, sempre me interessou profissionalmente. Eu era editora de turismo, eu era editora de lazer. Então, os Eu vi essa assuntos parte no seu currículo, já ligados, estava ali meio te chamando, né? estava. Patrícia estava dormindo. Então, assim, Hum. as pessoas têm a ideia de que a gente de viagem, você está o tempo inteiro viajando. Não, eu estou o tempo inteiro falando de viagem. Eu adoro, hoje em dia, quando um passageiro vem conversar comigo, né? E que eu possa cuidar da viagem dele. É saber o que ele quer fazer, o que gosto de fazer. Né? Eu, por exemplo, vou com escala, mas tem passageiro que tu não vou com escala para ele. Ótimo. É, não é o meu gosto, é conseguir entender o que esse passageiro gosta, o que ele tem um sonho de fazer, como é que eu vou viabilizar esse sonho para que se encaixe naquilo que ele gosta, não naquilo que eu gosto, no que o amigo falou, no que o Instagram mostrou. Eu acho que esse é o grande sentido de poder vender viagem. E a transição, pá, que é o que você me perguntou, eu desandei a falar aqui, como tudo na vida, você sabe que sempre precisa ter um amigo que vai te, né, ter aquele amigo do empurrãozinho, né?
é um amigo do empurrãozinho. E tem uma grande amiga minha, amiga do Roberto, enfim, que é a Viviane Batistella, e acaba o tempo inteiro, Fabiana, tá na sua cara, vai conversar com a Marcela, vai falar com a Marcela, fala com a Marcela. Eu falei, mas Viviane do céu, Marcela tem uma agência de mais de 30 anos, tá tudo formado, as meninas estão lá. Certo. O Claro que 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 eu vou bate essa fazer lá, né? insegurança. Não, e o medo da rejeição? A Marcela podia ter virado para mim e ter falado, não, Fabiana, eu não quero ficar com você, imagina, né? Você não tem nada a ver. É uma insegurança que bate, e eu estou dizendo isso para que, não incentivando mulheres a jogar tudo para cima e vai atrás do seu sonho que vai dar certo. Não, não é isso não. É assim, é, é para mulheres que estejam na mesma inquietude de o que será que eu posso fazer agora que vai me dar um trabalho digno, uma boa renda, ou uma renda razoável, que eu vá conseguir viver disso por um período e que eu vá ficar muito afim de fazer. Eu acho que o segredo, Paty, da transição é esse. E ter a coragem de receber um nãozão na cara assim gigante, né? A Posso só coragem de fazer receber um. não e também não desistir no primeiro, né? Porque eu também recebi um não, né? E não desisti no primeiro. Então é assim. Uma parte aqui, com a psicologia, para mim, só para contextualizar essa coisa do que você está falando, de ter a vontade, de querer, a pandemia foi fundamental para eu me encontrar e achar a minha área, né, na psicologia, que é trabalhar com mulheres. E é isso, a gente leva vários nãos, né? É que nem você falou, eu também tive algumas portas abertas, algumas fechadas, e estamos aí na luta, mas é o que a gente chama, né, numa coisa que eu até trabalho no consultório, enfim, tudo que eu faço, de psicologia positiva. Na psicologia positiva, a gente fala muito, Fá, da vida de sentido. Porque às vezes a gente passa a nossa vida ganhando até dinheiro, mas não faz sentido para a gente. Então, eu brinco que é o último estágio do processo terapêutico, quem faz terapia com um psicólogo positivo. É entender que seu trabalho tem que fazer sentido para você. Né? E o dinheiro, é claro que a gente precisa do dinheiro para viver, mas o dinheiro ele é consequência. Então, as pessoas têm uma grande dificuldade, porque as pessoas querem ganhar dinheiro. Agora, se aquilo faz sentido na vida delas, já é uma outra questão. Então, eu queria só pontuar essa parte, porque eu senti isso em você, tá? É a segunda conversa que a gente está tendo, né, Fá? A gente não é amiga de longa data, mas, assim, eu conheci a Fá pessoalmente, e eu via o brilho nos olhos dela quando ela estava falando de tudo aquilo lá dentro da Dauras para mim, mostrando, enfim. E é isso, você encontrou. Então, a pandemia, eu falo que ela é muito rica, as pessoas às vezes, ai, foi ruim, foi isso. Eu falo, gente, ela serviu para muita coisa, para muita gente. E para você foi isso, foi esse despertar que quando eu li ali no teu currículo, eu falei assim, ela já estava pinicando, você falou, estava adormecido, ela precisava ter um start, né? Patrícia, até assim, um dia eu fui escovar o dente, eu me olhei bem no espelho, né? A gente conversa com Deus nas horas mais inadequadas, né? Eu Uhum. olhei para Deus, eu falei, Deus, muito obrigada por não ter ouvido as minhas preces, né? Porque se ele tivesse me escutado, talvez eu não pudesse profissionalmente estar numa temporada tão boa. Agora, é claro, assim, é simples? Não é, né? Qualquer mudança de carreira, e é muito complicado depois dos 50 anos, Paty, porque é o seguinte, por exemplo, eu não sabia onde buscar preços, tá? Então, digamos que, Patrícia, você chega lá, você quer ir para Buenos Aires, que é uma cotação que eu acabei de fazer. Daí você conversa comigo, você fala, ai, Fabi, tem um sonho de ir com meu marido para Buenos Aires, eu nunca viajei, nunca fui. Conversando com você, eu vou entender o que você quer. Eu vou saber se eu vou te colocar na Ricoleta, que é um bairro mais tranquilo, ou se eu vou te colocar perto da Rua Florida, ou se lá em Puerto Madeiro, se você gosta muito de jantar, quer tomar vinho, eu vou saber exatamente o que você quer fazer. Isso a experiência dos 50 anos me dá. A experiência de sempre ter tido Exato. contato com essa área. Porém, o que eu não sabia fazer é onde buscar esse preço. Porque é lindo, super legal, eu saber o que você quer, mas eu tenho que achar uma oportunidade boa para você. Eu tenho que pegar um voo Caiba confortável, eu dentro tenho que do pegar um bom orçamento do hotel. cliente, né? Exatamente. Daí, o que eu tive que aprender?
eu tive que aprender a parte operacional de como trabalhar com isso, né? Eu tive muita sorte que eu tenho um ambiente de trabalho lá na Dauras, e aí tenho Karina, a Cristiane, a Luana, a Monique, a Bianca, Candice. É um grupo, inclusive, você percebe, formado por mulheres e liderado até hoje pela dona Daura, que aos 78 anos eu entro na sala dela. Patrícia, que oportunidade que eu tenho de aprender com ela. Eu A queria hora que ela conhecer senta, que ela, ela. nunca vi ela, você acredita? Ela agora, Porque se eu for lá, você me nesse apresenta. Eu sou momento, ela super está lá curiosa no para saber que Pantanal com cara o tem a grupo. dona Dalva. Eu não conheço ela pessoalmente. Patrícia, vou te dizer, pá, ela está lá no Pantanal com um grupo, e a hora que eu saí da agência na semana passada, ela estava lá pedindo que ela queria uma faixa de Miss Pantaneiro, que eles foram de ônibus, iam fazer um concurso do Miss Pantaneiro lá. Então, enfim, para ela, até hoje, é uma alegria, e ela fala para mim, ela fala, Fabiana, eu não sei, mas eu acho que para você é feito para mim, a gente não vem trabalhar, a gente vem se divertir aqui. E eu tenho certeza que é isso um pouco também, é claro, é uma diversão, né? Não estou brincando, mas para mim não é um sacrifício, muito pelo Mas é contrário. O cliente me prazeroso, chama, né, Fá? Só te é cortando, estar lá. prazeroso, pá. Patrícia, é Isso é prazeroso, gostoso, final né? de Quando a gente fala. semana, cliente me chama de final de semana. Ontem tinha uma cliente que nem era minha cliente, mas ela estava com problema no ingresso do aplicativo da Disney. Então eu ligo para ela, não, mas você estava, amada, você está no aplicativo errado, você tem que baixar outro. Então, assim, eu fui aprendendo a parte operacional. E aí, Patrícia, eu tive uma Então, está coisa fazendo. que eu tive muita sorte que isso não acontece, tá? Eu entrei num ambiente onde mulheres ajudam mulheres. Tá? Isso é uma coisa que, por incrível que pareça, é muito complicado, porque o círculo feminino é muito competitivo e muito velado. Então, assim, isso é uma coisa muito importante para a gente pontuar também, né? Que é um outro desafio muito grande. Eu estou lá, as meninas, elas estão atendendo, elas estão trabalhando, ninguém tem tempo de parar, vir no meu computador e ficar, ai, Fabiana, é assim que você faz assado. Mas elas têm um minuto para me ensinar o caminho, Ela né? te ajudar. Fabi, é aqui que você vai, bem, vai atrás. E como eu tenho o espírito do jornalismo, que eu sempre fui atrás de tudo, né? A ideia de jornalismo é essa, a gente vai atrás. Né? A gente não sabe o que está acontecendo, mas você vai atrás de descobrir. Então, me facilitou esse meu ingresso na parte operacional do trabalho. E também Deixa eu só te facilitou eu estar interromper no um pouquinho ambiente. agora. Porque a minha segunda pergunta, Fá, te interrompendo, era: qual foi o maior obstáculo, né? Então, foi o Esse. operacional. Porque, assim, o Eu acho que o restante para único. você já era prazeroso, você tinha que aprender o operacional. E aí eu quero fazer aqui outra pontuação. Esse é uma das minhas, eu falo que é uma das minhas missões de vida. Criar entre nós mulheres isso, não precisamos competir, né? Podemos ser colegas, podemos deixar de lado tudo aquilo que a sociedade nos ensinou e trabalhar a nossa sororidade, que nada mais é do que isso. Olha, ela não vai pegar na tua mão e fazer por você, mas ela se coloca e fala: Fá, se você precisar de mim, eu tô aqui, é só você chamar. Então, eu acredito muito É, nisso. E é com isso que eu trabalho, é, e essa é uma das minhas missões de vida, né? E isso é maravilhoso. é, Patrícia, mas nesse quesito, quer dizer, eu fui muito ajudada por estar lá na Dauros Turismo e por já entrar numa equipe muito boa. Mas eu até atuei isso, porque isso, assim, eu tive muita sorte do lugar. Porque eu percebo com outras pessoas que isso realmente foi sorte, né? Eu percebo em outras pessoas, É principalmente incomum. numa área que você queira ou não, é uma área de venda, Patrícia, né? É uma área de Uhum. venda. Nós É uma temos os disputa, clientes, né? né? Você precisa da venda para ter a Claro, renda. Exato. claro, claro. Agora, obviamente, quando você está num lugar bacana, né? Então, assim, cada uma já tem os seus próprios clientes, né? Eu estou chegando lá para trazer clientes novos, para atender mais gente, porque, Patrícia, pensa bem, todo mundo quer viajar.
Todo mundo que está escutando a gente conversar Legal. agora, todo mundo quer viajar. Pode ser para Aparecida do Norte fazer uma excursão, pode ser para Caldas Novas, pode ser para Dubai, pode ser para os Estados Unidos, pode ser para qualquer lugar, Patrícia. Tem um passageiro, olha, tem 10 passageiros para cada agente de viagem no mínimo. Eu ia falar isso, ó. Essa semana, como você vinha, né? Eu estava pensando muito nessa história da viagem. E aí eu comecei a perguntar dos sonhos das pessoas, enfim, que vem aqui, que faz técnica de relaxamento, que são pacientes. E aí, assim, é o que você falou, 70% tem o sonho de uma viagem, independente para onde for, seja Brasil, seja a viagem, ela é um sonho, né? Que ela precisa ser concretizada, ela precisa ser planejada, mas assim, a maioria das pessoas tem esse sonho. Ô, Patrícia, e o que eu sinto é assim, ó, a pessoa, ela tem o sonho e muitas vezes eu fico chateada quando eu vejo assim episódios como teve agora, por exemplo, da 1, 2, 3 milhas. Realmente é a única, eu nunca consegui competir com o preço com eles. Era um preço assim, eu falava para a pessoa, ela falava, mas aqui, ó, tá o preço. Eu falei, desculpa, o preço que eu tenho é do site, é do sistema, né? É do portal. E ver o sonho de tanta gente, quer dizer, que acabou sendo modificado, que acabou, enfim, Sim, fazendo, né? não, não me, eu não vou julgar, enfim, não é o caso, mas é a frustração em você depositar o seu sonho. E vamos falar uma coisa, Patrícia, independente do que for, cada vez que a gente se expõe a uma viagem, a gente está sujeito a passar perrengues. Ponto. Você está indo pegar um avião que você não sabe se aquele avião vai sair na hora certa ou não. Não depende da agente de viagem, né? Depende do tempo, depende da companhia, depende do tráfego aéreo, né? Você vai chegar num hotel que você depende do seu quarto estar limpo, de você poder fazer o check-in antes. Então, assim, tem muito depende de. Quando você vai viajar através de um agente de viagem da sua confiança, não é a garantia que nada vai dar errado. Não. Você só tem a garantia que, se alguma coisa der errado, você passa o telefone e liga lá. Fabi, o que eu faço agora? Meu voo cancelou. Eu vou falar, amada, vamos fazer o seguinte, ó, você vai fazer tal coisa, você vai em tal lugar, você vai fazer isso. Você vai ter um suporte em terra, que a gente chama, né? Você vai ter um suporte aqui de ser acudida numa hora que você precisar. Agora, tem muita gente que é descolada, que vai na internet, compra e se vira, e não deu certo, se vira do outro, tá tudo bem. Mas a questão do sonho de viajar, e para quem sonha em fazer uma viagem segura, com tranquilidade, e ter tempo até de trabalhar para poder ganhar dinheiro para viajar, passar por um agente de viagem é sempre fundamental. Né? A pessoa tem assim, mas é mais caro. Não é mais caro, gente. O preço é o preço. Vai.